Sabe aquela dor de cabeça chata, uma pancada no joelho ou uma febre que não vai embora? Pois é, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é tomar um anti-inflamatório. Eles são super comuns, estão em toda parte. Mas como é que eles funcionam de verdade? Como eles conseguem apagar aquele fogo da inflamação no nosso corpo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Todo mundo já passou por isso, né? Dor, inchaço, febre, são coisas que a gente conhece bem. Mas já parou para pensar o que exatamente está rolando lá dentro do corpo para causar todo esse desconforto? Então, a inflamação em si não é uma vilã. Pelo contrário, é o sistema de alarme do corpo, a primeira linha de defesa contra uma lesão ou uma infecção. O problema é quando esse alarme fica disparado, sabe? Quando a resposta é exagerada ou dura muito mais do que deveria. Aí, a solução vira parte do problema. Ok. Para a gente entender como os remédios agem, primeiro a gente precisa entender o alvo deles. E a inflamação aguda tem sinais bem clássicos, que são estudados, olha, há séculos. E são esses aqui: o calor e a vermelhidão, que vem do aumento do fluxo de sangue na área, o inchaço pelo acúmulo de líquido, a dor, que é causada tanto pela pressão desse inchaço quanto por substâncias químicas, e, por fim, a perda de função. Fica difícil mexer uma junta inchada e dolorida, né? É contra esses 5 alvos que os anti-inflamatórios vão lutar. Mas esses sinais todos não aparecem do nada, como mágica. Eles são, na verdade, o resultado final de uma cascata de reações químicas super complexa. Pensa numa linha de montagem, uma verdadeira fábrica química que liga dentro do nosso corpo. Então, imagina uma pancada, um corte, qualquer tipo de lesão. A primeira coisa que acontece é que as membranas das nossas células se rompem. Isso libera a matéria-prima para a nossa fábrica, umas moléculas chamadas fosfolipídios. É o pontapé inicial de todo o processo. Na sequência, entra em cena a primeira operária da nossa fábrica, uma enzima chamada fosfolipase A2. O trabalho dela é pegar esses fosfolipídios e transformá-las numa outra molécula que é super importante, o ácido araquidônico. Guarda esse nome porque ele é a peça-chave de tudo. Agora, o ácido araquidônico chega no coração da fábrica. É aqui que outras trabalhadoras, as enzimas ciclooxigenase, mais conhecidas como COX, entram em ação. Elas vão pegar essa matéria-prima e transformar no produto final. E o que sai dessa linha de produção? As famosas prostaglandinas. São elas os sinos de alarme químicos. Elas que viajam pela região da lesão e avisam o corpo que algo está errado, causando a dilatação dos vasos, que gera o calor e a vermelhidão, e deixando os nervos supersensíveis, o que a gente sente como dor. Então, para ficar bem claro, as prostaglandinas são as mensageiras da inflamação. Uma delas, a PGE2, por exemplo, é super potente. Ela não só causa dor e inchaço no local, mas também consegue ir até o cérebro e mandar o corpo aumentar a temperatura, gerando a febre. Certo. Se o problema todo são as prostaglandinas, a solução parece meio óbvia, né? É só parar a produção delas. E é exatamente aí que os nossos anti-inflamatórios entram na história. Olha que genial! Os anti-inflamatórios, seja uma aspirina, um ibuprofeno, qualquer um deles agem como um gerente que chega e desliga a máquina principal. Eles vão lá e bloqueiam as enzimas COX, impedindo que elas transformem o ácido araquidônico em prostaglandinas. A linha de montagem para. A lógica é incrivelmente direta e elegante. Se a gente corta a produção na fonte, a quantidade de sinos de alarme diminui drasticamente. E o resultado? Alívio da dor, do inchaço, da febre, simples assim. Mas é claro que em biologia raramente as coisas são tão simples. Acontece que a nossa fábrica não tem só um tipo de operária. Existem 2 tipos de enzimas COX e as funções delas são bem diferentes. E aqui a história fica muito interessante. De um lado temos a COX-1. Pensa nela como a governanta da casa. Ela está sempre ativa, cuidando da manutenção, protegendo a parede do estômago do próprio ácido, ajudando os rins a funcionar direitinho. Já a COX-2 é a especialista em emergências. Ela só é ativada para valer quando tem uma lesão para produzir as prostaglandinas da informação. E aí que está o grande dilema. Os anti-inflamatórios mais antigos, os tradicionais, não são muito seletivos. Eles desligam as duas, tanto a COX-2 da inflamação quanto a COX-1 da manutenção. Por isso, ao mesmo tempo que aliviam a dor, eles podem causar aqueles efeitos colaterais que a gente conhece, como dor de estômago. É uma troca, um benefício com um risco. Bom, esse conhecimento sobre as 2 enzimas, claro, mudou completamente o jogo. A partir daí, a indústria farmacêutica correu para desenvolver medicamentos mais inteligentes, mais seletivos. E o resultado é essa variedade enorme de anti-inflamatórios que existem hoje, separados por famílias.
Alguns desses nomes são super familiares, né? Aspirina, ibuprofeno. Cada família tem um perfil um pouco diferente de potência e, o mais importante, de seletividade entre COX-1 e COX-2. E a grande virada de chave foi a criação dos COX-CBIAs. A ideia aqui foi brilhante: criar uma molécula que fosse um sniper, que mirasse e bloqueasse preferencialmente a COX-2 da inflamação, mas deixasse a COX-1, a nossa governanta, em paz para fazer o trabalho dela. E se a história já parecia complexa, aqui ela ganha um novo capítulo, especialmente na medicina veterinária. O que funciona muito bem para uma espécie pode ser completamente inútil ou até tóxico para outra. O jeito que cada animal processa esses remédios varia, e muito. Esse slide aqui é a prova disso. Dá uma olhada no diclofenaco. Ele é usado em algumas espécies, mas para cães e gatos a recomendação é bem clara: não recomendado. É por isso que é tão perigoso dar um remédio de gente para um animal de estimação sem falar com o veterinário antes. A escolha errada pode ser fatal. Essa citação resume tudo com perfeição. Entender como o corpo de cada espécie absorve, usa e elimina um anti-inflamatório não é só um detalhe, é a base de tudo para um tratamento que seja seguro e que funcione de verdade.